Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana do tempo comum, dia 4 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 12, de 18 a 19, 21, 24 e Marcos 6, de 7 a 13. O autor da carta aos Hebreus compara no texto de hoje as duas alianças, a antiga feita no Monte Sinai e a nova, fruto da experiência cristã. O fogo é elemento constante nas teofanias do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. E aqui está colocado junto com outros, também presente nas manifestações divinas. Montanha é o local, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que a ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. É tão terrível esse espetáculo que Moisés exclamou: "Eu tremo de pavor". Essa experiência de Deus é realizada não sem temor. A essa velha experiência, o autor da carta aos Hebreus contrapõe a nova, que é realizada com alegria, não mais no Sinai, mas na montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava aos céus por justiça, o de Jesus pedia perdão e era mais eloquente. O tema da experiência de Deus é sempre fascinante, pois cada um tem sua maneira de realizá-la ao longo da história, dos tempos e questão pessoal. O problema, creio eu, está exatamente no que entendemos por experiência. Ángel Castanheira, filósofo catalão, em uma das suas definições afirma: experiência é um modo de conhecimento anterior a toda reflexão e a todo juízo formulado sobre o que se aprendeu. É particularmente uma vivência. Nesse caso, diz ele, poderíamos afirmar que é melhor dizer que com a experiência se vive algo e não que se conhece algo. O termo experiência tem duas preposições, ex e peri. Ex indica saída de si mesmo para perceber aquilo que nos advém. E peri significa ir ao redor de uma coisa presente, dar voltas, estreitando o círculo da intelecção até que seja captada de maneira imediata. Ouve-se, vê-se e se incorpora ao mesmo com afeto. Os místicos elevavam essa experiência, vivência, ao nível do profundo aniquilar-se a si mesmo para ser possuído pelo ser desejado. O temor de Moisés e a aproximação serena da montanha, na experiência dos que se acercaram de Jesus, o mediador da nova aliança, tem um sabor místico que abre as possibilidades a todos nós de fazermos a nossa experiência de Deus. Para isso é preciso cantar com o salmista: a minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. É essa sede que nos possibilita fazer a experiência. Sem ela, morremos na seca do deserto árido de nossa existência. Marcos 6, de 7 a 13. O que nos diz o Evangelho hoje? Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que se não se revestissem de 2 túnicas.
E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram, pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. No versículo que antecede imediatamente esse nosso texto de hoje, vemos Jesus percorrendo os arredores de Nazaré. Esse caminhar missionário de Jesus serve de paradigma no momento de enviar os discípulos 2 a 2 em missão. Segundo a antiga tradição de Israel, toda questão exigia 2 testemunhas. E neste caso da missão, a companhia era importante para a mútua integração, a proteção, o intercâmbio de experiências e de trabalho. Assim, aquilo que era jurídico, a exigência de 2 testemunhas, Jesus usou para legitimar a missão dos discípulos. Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, diz que Jesus admitia alguns apetrechos para a missão, bordão e um par de sandálias. O bordão, quiçá, sirva para defender-se, mas não se admite dinheiro, nem mochilas e pão. Os missionários deverão se alimentar daquilo que lhes derem. A hospitalidade era uma prática comum entre pessoas de um mesmo grupo, uma mesma religião. O cristianismo primitivo se serviu e muito dessa prática no seu início. Era a partir de uma casa hospedeira que surgiam novas comunidades. Quanto à rejeição, Jesus já os adverte de sua possibilidade, para que quando acontecer, ninguém se desanime da missão. Era comum entre os judeus sacudir o pó das sandálias e até da túnica quando regressavam de terras pagãs. Este gesto simbolizava a renúncia à impureza que estava impregnada no pó da terra. Por isso, Jesus diz que devem sacudir o pó das sandálias em caso de rejeição, em testemunho contra eles. Rejeitados, sim. Desanimados, nunca. Lembramos-nos agora da canção que dizia: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Assim devem ser os missionários de Jesus. A missão dos discípulos foi bem sucedida. Desta experiência, podemos tirar algumas pistas para o nosso agir missionário. Primeira, Jesus enviou aos 12 de 2 a 2. Os discípulos não devem trabalhar sós, senão ao menos de 2 a 2. Isto é, devem sair a pregar em comunidade. Segunda, não devem pregar somente com palavras, mas como Jesus devem curar as pessoas enfermas e oprimidas, libertando-as das opressões e ajudando-as no seu livre desenvolvimento. Terceira pista, as advertências de Jesus quanto à simplicidade e despojamento necessários para a missão devem servir-nos a nos perguntar qual é o sentido de nossa missão. Saímos a pregar para angariar fundos, buscar dinheiro, ou para ajudar verdadeiramente as pessoas a desenvolver um processo que as liberte? Só o real despojamento da missão pode tornar credível a mensagem do reino. Quarta pista. Quanto à hospitalidade, seguramente Marcos está indicando a experiência das comunidades domésticas que serviam de apoio para a empreitada missionária. Para com elas, os missionários devem significar uma presença de bênção. Portanto, deve se comportar com sobriedade para não ser um peso a ninguém. Quinta pista. Os missionários de Jesus devem estar dispostos a correr o risco da rejeição. Não é preciso desencadear um grande conflito com quem não quis fornecer a hospedagem, mas é necessário que saibam da gravidade do rechaço. A sociedade de hoje, em muitos aspectos, se mostra hostil aos mensageiros da Boa Nova, sobretudo quando essa mensagem vem carregada da profecia, que denuncia a injustiça,
as profundas desigualdades sociais. Numa sociedade marcada pelo pecado da exclusão de tantos irmãos e irmãs, se sua mensagem agrada a todos e não provoca uma reflexão séria, é bom se questionar, pois não se pode anunciar a Jesus de cima do muro, sem tomar decisão clara de que lado se está. O Apocalipse nos adverte, ou quente ou frio, pois os mornos serão vomitados. Que não nos suceda sermos vomitados por não termos tomado a defesa intransigente de todos os descartados por essa sociedade excludente. Um beijo no seu coração.